Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Nós continuamos aqui em nossa transmissão do culto da PIB em Tarantim, transmissão através do nosso canal do YouTube. Ainda não estamos nos sentindo à vontade para a realização dos nossos cultos em nossa igreja, ainda por conta desse momento das restrições que estão instauradas, não só na nossa cidade, mas em todo o país. Mas graças a Deus, eu tenho ouvido alguns testemunhos de que as nossas transmissões, os nossos cultos online têm abençoado a vida de muitas pessoas, e eu louvo a Deus pela instrumentalidade das pessoas que têm feito esses cultos com a gente. A palavra de Deus, seja ela cantada, seja ela pregada, tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu quero deixar um texto bíblico antes de orar, que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 21, que diz assim: E disse Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, verso 23, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso mesmo, porque o Pai procura o tais que assim o adorem. Havia aqui uma crise de adoração na mente da mulher samaritana. Jerusalém ou o Monte Gerizim em Samaria? Jesus vai dizer: nenhum lugar nem outro. É em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Minha oração é que você adore a Deus, que você sinta a presença dEle, que você se sinta em culto a Deus, assim como se estivesse na nossa igreja, assim como se estivesse na sua igreja. Porque Jesus está dizendo para a gente que não existe um lugar sagrado para adoração. Todo lugar de adoração é sagrado. Não existe mais um lugar exclusivo de adoração. Desculpa. Todo lugar é um lugar para adoração a Deus. Então, minha oração é que nesse tempo, enquanto nós não estamos ainda nos reunindo na nossa igreja, que você faça do seu lar ou de qualquer outro ambiente que você esteja, um lugar de culto, um lugar de adoração a Deus. Estar na igreja não nos faz estar mais próximo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é alguém que a sua presença está refém ao tempo. A presença de Deus enche toda a terra. Então, na sua casa, em qualquer outro lugar, a presença de Deus ela pode ser manifestada, e você, em qualquer lugar, tem acesso à presença do Todo-Poderoso. Eu quero orar e pedir ao Senhor que continue abençoando nossas vidas, nos dando direção e graça em todo momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, minha oração de gratidão, minha oração, Senhor, de louvor ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que nos acompanham. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que a gente não conhece, ó Deus, que não faz parte da nossa comunidade, não tem talvez a mesma fé, mas está aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, decidiu nos acompanhar através de um convite que alguém fez. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo em que nós vamos aqui prestar coletivamente, mesmo distantes, um culto ao Senhor. A minha oração é que o Senhor alcance o coração dessa pessoa preocupada, angustiada, ansiosa, por conta da ameaça do desemprego, ou até mesmo, Senhor, do desemprego que chegou até a sua vida, a sua família. Deus, Tu és o Deus de todo cuidado, Tu és o Deus de toda provisão, Tu és o Deus de toda fé. Aumenta a fé dessa pessoa, Senhor. Ó Deus, enche ela de toda graça, para que ela possa, ó Deus, entender que Tu és um Deus cuidador e passará com ela nesse tempo de dificuldade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, providencie, Senhor, providencie cura ao doente,
providencie emprego ao desempregado, providencie saúde emocional, aquele que se encontra agora, Senhor, vivendo o seu tempo de angústia e de preocupação. Nós adoramos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome e nós oramos, ó Deus, para que haja edificação e graça na vida de todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu convite é que você que não enviou o link a um parente, a um amigo, a um grupo, faça isso agora. Faça isso agora, transmita essa boa nova de que nós estamos aqui reunidos para adorar e bendizer o nosso bom Deus, tá bom? E eu tenho certeza que os irmãos serão grandemente abençoados. Hoje nós estamos em um espaço diferente, nós estamos aqui com alguns irmãos diferentes também, nós contamos com a presença de Bruno, contamos com a presença de Josi, estamos no lar deles e nós também contamos com a colaboração da nossa irmã Ivone também. Eles vão nos conduzir nesse tempo de adoração ao nosso bom Deus. Graça e paz, igreja. Nós iremos estar se louvando o nome do Senhor Jesus, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que você possa estar assim, louvando aí na sua casa, onde você estiver. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, para dizer que o Senhor nosso Deus é o nosso Rei. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nunca houve noite que pudesse, ouvir o nascer do sol e a esperança. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia minha morte, Jesus mudou minha sorte. Que o Senhor me está mudando, Senhor, a nossa sorte. Que Deus possa se abençoando as nossas famílias, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso Brasil. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida.
Vamos estar assim orando neste momento, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade que temos, né, de falar com Ele todos os dias. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Amém. Nós te louvamos, meu Deus, pela tua grandeza. Amém. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus rico em misericórdia. Tu és um Deus, ó Pai, que cuida de nós em todos os momentos da nossa Amém, vida, Senhor. Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, porque em meio a tanta dificuldade, o Senhor está sempre no nosso lado. Amém, Pai. Jesus. Obrigada, meu Deus, pelo teu cuidado, por sermos teus filhos, ó Pai, por estarmos aqui unicamente, ó Pai, para te buscar, te adorar e bendizer o teu nome. Amém. Obrigada pela tua igreja reunida na face da terra, que tu continue cuidando de cada um de nós, nos dando paz no nosso coração. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam alcançar cada lar neste momento. Amém, Jesus. Amém. Nós te agradecemos Pai. por tudo no nome santo Em nome de de Jesus. Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Estive meditando nesse texto hoje pela manhã e pude perceber algo que eu ainda não havia percebido nessa famosa história contada por Jesus. Então, abra sua Bíblia, me acompanhe, me ouça com bastante atenção e perceba se realmente esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O texto está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 33. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, vamos ler o texto bíblico e vamos associar tanto a leitura que você está fazendo, como aquilo que eu entendo que é a iluminação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 33. O texto bíblico diz assim: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto que mais gastares, tu pagarei quando voltar. Jesus toma a palavra e diz: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele diz: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Irmãos, eu não costumo dar tema às minhas pregações. São raras as vezes que eu ofereço um tema para uma mensagem que prego. Mas nessa noite eu quero dar um tema a essa mensagem. O tema dessa mensagem é: cada discípulo, um bom samaritano. Repito: cada discípulo, um bom samaritano. Será que eu estou pregando para pessoas? Será que eu estou falando para pessoas que na sua vida carrega características de um bom samaritano ou de uma boa samaritana? Bem, eu quero pensar algumas coisas com vocês a respeito desse texto. Eu creio, irmãos, que um dos propósitos de Jesus, se não o maior propósito, ao contar essa extraordinária história, é que cada discípulo viva como um bom samaritano. Quando Jesus ele contou essa história, o propósito dele, acredito que o maior propósito dele, é que eu e você vivamos como verdadeiros bons samaritanos. Então, como eu disse no início, quando eu li esse texto pela manhã, eu pude ser
iluminado por Deus e ter a percepção de algumas virtudes do bom samaritano. Veio à minha mente as virtudes, veio à minha mente as qualidades desse homem, dessa história, que precisam estar impregnadas em nossa vida, em nossa existência, como discípulos de Jesus. Mas eu não quero falar das qualidades, eu não quero falar das virtudes, eu quero falar de uma virtude. Eu quero falar de uma qualidade apenas. Essa qualidade é a capacidade de sentir e agir em compaixão para com o diferente. Eu repito, o bom samaritano e nós precisamos ter a capacidade de sentir e agir em compaixão. Sentir e agir em compaixão para com o diferente. Escute isso. O texto diz que o homem ferido, o homem que foi assaltado e deixado ferido à beira do caminho, é um homem natural da região da Judéia. Sendo esse homem natural da região da Judéia, ele é um judeu. O homem espancado, o homem ferido, o homem assaltado é um judeu. Bem, já o homem que lhe socorreu é natural da região de Samaria, sendo assim, um samaritano. Mas essa não é a única diferença entre o homem ferido e o homem bondoso que o socorre. Existem outras diferenças. E as diferenças são as seguintes. Existe uma diferença de raça e existe também uma diferença religiosa. E preste atenção nisso. Os judeus, eles desprezavam os samaritanos por sua raça. Os judeus desprezavam os samaritanos por sua religião. Dessa forma, nós temos aqui pelo menos dois preconceitos. Nós temos o preconceito racial e nós temos o preconceito religioso. Os judeus consideravam os samaritanos inferiores por sua raça e por sua fé. Perceba que nada muito diferente dos nossos dias. Hoje vivemos dias em que parte da nossa sociedade cultiva também preconceitos raciais e preconceitos também de ordem religiosa. Mas os preconceitos não param por aí. Existem preconceitos que alcançam a área de cor, racismo. Nós temos o preconceito que alcança também a área econômica, preconceito aos pobres. E você pode classificar aí identificar outros preconceitos. Aquele judeu caído à beira do caminho era alguém, certamente, absolutamente preconceituoso em relação aos samaritanos. E por esses fatores, meus irmãos, o samaritano poderia ter negado ajuda, o samaritano poderia ter negado assistência, o samaritano poderia ter negado socorro ao judeu. Ele poderia ter pensado assim: espera aí, mas esse homem ferido, esse homem caído, é um judeu, alguém que me despreza por conta da minha fé, alguém que me despreza por conta da minha raça, alguém que cultiva ódio contra mim. Não, eu não vou ajudá-lo. O bom samaritano, naquele momento, ele poderia se encher de razões e negar ajuda àquele judeu, já que aquele judeu era alguém que não o via com bons olhos. Mas não. O samaritano não levou nada disso em consideração. O samaritano não levou nada disso em conta. Simplesmente o texto diz no verso 33: mas um samaritano que vinha de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Que
coração bondoso, desprovido de preconceitos, que coração generoso é do bom samaritano. Queridos, um dia, tratando desse assunto, do sentir e agir em compaixão para com o diferente, Jesus assim nos ensinou. Em Lucas, capítulo 6 e verso 32. Por favor, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 6, verso 32. Jesus ensinou que devemos sentir e agir em compaixão com o diferente. Em Lucas 10, agora ele vai fazer isso em Lucas 6, verso de número 32. Olha o que Jesus diz. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Assim, amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Meus irmãos, com isso, Jesus está dizendo que a grandeza da caridade está em servir quem não se simpatiza com a gente, ou servir quem não tem possibilidade de nos retribuir. Não é servir quem tem a nossa simpatia. Não é servir quem tem a capacidade de nos retribuir. É o contrário. Irmãos, qual recompensa, qual louvor em servir apenas quem nós gostamos? Qual louvor, qual é a recompensa de servirmos apenas parentes próximos? Irmãos, qual é o louvor, qual é a recompensa se evangélicos servem apenas evangélicos? Não, não é isso. Queridos, Jesus nos ensina que nos tornamos filhos de Deus quando agimos com compaixão com quem aparentemente não merece, com quem não tem nada a ver com a gente. É aí que o serviço ele se torna radical, louvável. Isso sim é reino de Deus. O próprio Jesus vai afirmar que é nesse momento que evidenciamos a nossa filiação divina. Lucas 6,35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. É nesse momento que evidenciamos a nossa filiação divina. Enquanto fazemos o bem e promovemos o bem apenas a quem gostamos, a apenas quem simpatizamos, a apenas quem conhecemos, a apenas quem é próximo da gente, não há louvor nisso, porque entra no campo da obrigatoriedade, ou entra no campo da comodidade. Mas viver a expressão caridosa, viver o serviço elevado, é quando a gente decide agir de forma benevolente com quem aparentemente não é digno disso. Diante de tudo isso que você ouviu, você pode pensar: pastor, a sua mensagem, a sua pregação não é algo impossível de ser praticado? Eu digo a você, não. Não é impossível porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para isso. Não é impossível porque o amor de Deus está derramado em nossos corações
Então eu creio sim, é possível. E talvez você já viveu uma experiência dessa, de servir, de agir de forma caridosa com quem você achava que não era digno. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor faça de cada um de nós bons samaritanos. Nós vamos adorar a Deus e a gente vai estar caminhando para a conclusão do nosso momento de culto e louvor ao nosso Deus.